Muito bem, pessoal, terça-feira, 16 de janeiro, 7 horas da manhã, está começando o Desperta ICL de hoje. Muito obrigado para todo mundo que já está por aí, já tem muita gente no nosso chat. Muito bom dia para quem está acordando agora, para quem já acordou mais cedo, para quem está acordando mais tarde, porque este programa também pode ser visto nas reprises pelas redes sociais por aí. Aliás, vocês sabem que podem começar, inclusive, a ver este programa ao vivo atrasado. É uma fenda no espaço-tempo propiciada pela internet, né? Se você acorda às 7h30 da manhã, por exemplo, o programa está ao vivo, você clica no programa, pode voltar lá até o começo e acompanhar o programa ao vivo atrasado do começo. É uma maravilha, né? Muito obrigado a todo mundo que nos acompanha pelo Twitter, pela Twitch, pelo Facebook, pelo Instagram e também pelos nossos canais do YouTube. Este programa está ao vivo no canal do Eduardo Moreira, no canal do ICL Notícias, no canal do Leandro Demoni, no canal da Rádio Brasil Atual, da Rede Brasil Atual, aliás, e também pela TV aberta. Bom dia o pessoal que nos acompanha pela TVT em São Paulo e Grande São Paulo, TV aberta, portanto, se você não quer gastar aí o seu consumo de internet ou não tem uma banda forte o suficiente, acho que não fala mais banda, né? Isso é coisa de quem tem a minha idade, né? Se você não tem uma conexão rápida o suficiente para acompanhar esse programa em vídeo, você pode assistir em São Paulo e Grande São Paulo pela TVT, na TV aberta. Na Bahia estamos ao vivo na TV Quirimurê, também TV aberta, e na Rádio Brasil Atual em São Paulo, pelo bom e velho Radinho, e também os nossos mais novíssimos parceiros lá da Rádio Heliópolis. Muito bom dia a todo mundo então que nos acompanha pelo rádio. Vocês sabem, este programa, deixa eu tirar meu óculos aqui, né? Este programa também se presta a ser um bom e velho programa de radinho, então muita gente nos acompanha nos seus afazeres domésticos aí, de manhã, organizando as coisas, acordando, organizando o café, botando a louça para lavar, botando a roupa para lavar, pendurando roupa, aquela coisa toda que a gente tem que fazer na nossa casa, arrumando a molecada para ir para a escola, tá se arrumando para ir para o trabalho, tá voltando do trabalho, muita gente trabalha de madrugada também e acompanha este programa voltando do trabalho. Então, muito obrigado pela companhia de todo mundo. Lembrando que você pode deixar o seu like, seja lá onde você estiver. Você pode assinar os nossos canais do YouTube também, porque é de grátis, né? É de grátis. Pode também ativar o sininho, que é uma mínima garantia que você tem que será informada ou informado quando este programa e os outros programas do ICL estiverem no ar. E também, por gentileza, compartilhe o nosso programa para que a gente possa chegar a um número maior de pessoas. Lembrando que esse ano teremos ano eleitoral no Brasil e nos Estados Unidos. No Brasil, as eleições para prefeitos e vereadores, uma eleição super importante para a gente tentar medir aí a musculatura da política brasileira e também tentar entender mais ou menos como está eleitoralmente a extrema-direita, com os novos reposicionamentos depois da inelegibilidade do Bolsonaro, e também teremos eleições nos Estados Unidos, temos notícias sobre isso. Aliás, hoje no programa o Donald Trump venceu as primárias no Iowa, né, um estado do Iowa, aliás que é frio pra caramba, pelo que eu vi nas imagens, tá todo mundo fazendo cobertura lá, os jornalistas debaixo de neve. O Trump fez uma votação massacrante e vem com muita força para a eleição dos Estados Unidos esse ano contra o Joe Biden. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, tá bom? Vamos lá então, porque tem muita coisa no programa de hoje. Vamos começar com notícias do tempo, que é o que fazemos quase sempre neste programa. Rio Grande do Sul e Santa Catarina sob alerta para chuva, granizo e ventos de mais 90 km por hora. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta para áreas de instabilidade que vão se deslocar sobre todo o Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina, provocando temporais com raios, granizo e fortes rajadas de vento nos próximos dias. Nos próximos 2 dias, portanto, entre hoje e amanhã. Uma área de baixa pressão aumenta o fluxo de ar úmido e quente vindo do norte. Essa configuração vai potencializar as áreas de instabilidade entre Argentina e Uruguai, que posteriormente avançarão sobre parte da região sul do Brasil, segundo o INMET. O alerta é válido para amanhã e quarta-feira. Então não é hoje e amanhã, Leandro. É amanhã e quarta-feira. Há previsão de temporais com granizo, raios e vendavais. O INMET alerta para rajadas de vento acima dos 90 km por hora em quase todo o Rio Grande do Sul e no litoral sul de Santa Catarina. Já a Metsul Meteorologia prevê rajadas de mais de 100 km por hora. Portanto, se você está no Rio Grande do Sul ou está passando férias em Santa Catarina, principalmente no litoral sul, né, mais ou menos conhecido ali como de Floripa para baixo, nas áreas ali de Guarda do Embaú, Garopaba, enfim, todas as praias ali do sul,
atenção, porque pode ter temporais com raios e rajadas de vento muito fortes. Então, de novo, se você mora em áreas de risco ou se você imagina que a sua área pode ser uma nova área de risco, que é o que estamos descobrindo nos últimos tempos, há áreas que não eram de risco até pouco tempo atrás e agora viraram áreas de risco, proteja-se, cuide-se e tenha um plano B para sair da sua casa caso seja necessário. É muito difícil para algumas pessoas fazer isso, mas quem puder já fica de olho aí na casa de um amigo, de um parente, se puder ir para uma outra cidade, fazer o que é necessário para fazer, tá bom? Principalmente Rio Grande do Sul e litoral sul de Santa Catarina. Vamos lá para o iclnoticias.com.br, o mais novíssimo portal do ICL. Justiça obriga a Microsoft a fornecer dados de autores de ofensas a Marielle Franco. A Justiça do Rio de Janeiro determinou que a Microsoft forneça todos os dados pessoais e cadastrais de internautas que publicaram notícias falsas sobre Marielle Franco logo após o assassinato da vereadora e do seu motorista Anderson Gomes. A empresa tem 15 dias para responder, a informação é do jornal O Globo. A 15ª Vara Civil determinou ainda que a Microsoft possa ser alvo de busca e apreensão das informações em caso de descumprimento e enquadrada em crime de desobediência, passível de multa diária. A decisão é do juiz Luiz Otávio Barion Heckmeier, que acatou o pedido de Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial e irmã da Marielle, e também da ex-companheira da vereadora, da Marielle, a vereadora Mônica Benício. Segundo elas, a Microsoft já foi oficiada 3 vezes para apresentar os dados dos internautas que compartilharam conteúdos falsos sobre Marielle Franco. A empresa, no entanto, resiste em cumprir o ofício. O assassinato aconteceu em 2018. Então, desde 2018, mais ou menos, as pessoas tentam obter dados de gente que espalhou notícias falsas sobre a Marielle Franco. Até agora, absolutamente nada aconteceu. Segundo a notícia publicada aqui no ICL Notícias, 3 vezes a empresa já foi oficiada e não liberou os dados. Isso acontece porque, vocês sabem, nós não temos nenhuma regulação dessas empresas de tecnologia no Brasil. Elas respondem a parâmetros mínimos de convivência social, de responsabilização judicial, e aí fazem o que bem entenderem, né? A justiça tem poucas ferramentas para atingir essas empresas. Posso imaginar que, se forem atingidos inclusive pelo crime de desobediência, que é o que pode ser enquadrado nesse caso aqui, com multa diária, essas empresas que têm faturamentos anuais maior do que o PIB de vários países e estão pouco se lixando para isso e vão ficar pagando as multas e não vão disponibilizar os dados. É para isso, como eu sempre falo aqui, que a gente precisa debater seriamente, colocar essas empresas definitivamente em uma área regulada da economia para que isso aqui não possa mais acontecer. Qual é a desculpa para uma empresa não passar dados de pessoas que publicaram notícias caluniosas, sabidamente falsas contra uma pessoa? Eu, sinceramente, não consigo entender. Talvez os advogados que recebem milhões de reais por ano para defender essas empresas possam nos explicar em algum momento. Fake news causa tumulto ao divulgar falsa ajuda de R$1.000 no Rio de Janeiro. A Prefeitura de Nova Iguaçu, na região metropolitana do Rio de Janeiro, precisou ir a público desmentir uma notícia falsa que circulou na segunda-feira, causando tumulto em centros de referência em assistência social, os CRAS. Segundo a informação fraudulenta, os CRAS do município estariam distribuindo R$1.000 às famílias atingidas pelos temporais que causaram estragos no Grande Rio durante o final de semana. Não caia em fake news, é falsa a informação que está circulando no WhatsApp e nas redes sociais de que os CRAS estão dando um valor de R$1.000 para aqueles que forem atingidos pelas chuvas. Os pontos de apoio montados pela Secretaria Municipal de Assistência Social estão fazendo um levantamento das perdas das pessoas afetadas pela chuva e fornecendo, através de visita domiciliar, roupas, colchão, produto de limpeza e cesta básica, esclareceu a administração municipal nas suas redes sociais. O tempo causou alagamentos e deslizamentos principalmente na Baixada Fluminense e em bairros da Zona Norte e Zona Oeste da capital. Segundo o governo do estado, chega a 12 o número de mortos pela tragédia e uma pessoa ainda está desaparecida. Portanto, mais fake news causando problema e, de novo, absolutamente nada vai acontecer com o WhatsApp nesse caso. Essa aqui, entre muitas aspas, é uma fake news do bem, né? Porque a pessoa só chega lá e tem uma desilusão. Ah, realmente, pois é, não estavam aqui dando R$1.000. No entanto, é claro que pode ter consequências muito graves. De repente chega lá 3, 4, 5 pessoas num CRAS
imaginando que vão sair de lá com R$1.000 cada uma. Isso pode causar uma confusão, pode causar um tumulto, pode causar uma briga, uma agressão e sabe-se lá onde é que essa coisa vai parar, porque nós sabemos como essas coisas funcionam. Então, fake news do bem entre 1000 aspas. É claro que há coisas muito piores do que essa, mas isso aqui sim pode causar um problema sério para alguém, eventualmente uma agressão de um funcionário de um CRAS, por exemplo. A pessoa chega lá, convicta de que é verdade, recebe a notícia de que a notícia, recebe no momento lá a notícia de que o que ela leu no WhatsApp é falso e eventualmente pode ser agredido por uma pessoa. Isso é plenamente possível de acontecer, a gente sabe como funcionam essas coisas no Brasil. E aí, quem vai pagar por isso? Não se identifica quem são as pessoas que criaram, não identifica as pessoas que espalharam, não se pune essas pessoas e muito menos se pune a plataforma, no caso o WhatsApp. Vamos lá para a Folha de São Paulo. Bolsonaro e Valdemar da Costa Neto conversam após elogio a Lula que expôs fissura no PL. A crítica do ex-presidente Jair Bolsonaro às falas elogiosas do dirigente do partido, ao qual o Bolsonaro faz parte, o Valdemar da Costa Neto, ao presidente Lula, expôs uma fissura na legenda, dividida entre grupos bolsonaristas e a ala, digamos assim, mais raiz, diz a Folha aqui, formada por políticos próximos ao Centrão. Políticos do Centrão, né? Não é próximos ao Centrão. A avaliação de integrantes da sigla é de que o presidente do PL não mudará de opinião, Valdemar da Costa Neto, mas deve submergir até mesmo porque está de férias. A crise no partido só não escalou mais porque o Congresso está de recesso, o que reduz a repercussão das queixas de Bolsonaro. Sem mencionar diretamente Valdemar, Bolsonaro falou em implosão do partido com declaração absurda de pessoa do partido. A declaração captada em vídeo foi feita a apoiadores em sua casa na praia em Angra dos Reis. Isso aqui, por conta daquele vídeo, a gente infelizmente não pode mostrar aqui. Tem coisa que a gente não pode mostrar porque dá problema de direito autoral, não sei o quê. Enfim, o YouTube é cheio de mania, né? É um lugar difícil de trabalhar, muitas vezes como jornalista, porque você não pode explorar uma imagem de modo jornalístico como é permitido no Brasil, na televisão, no rádio, em documentário, em qualquer mídia você pode pegar uma imagem, qualquer imagem, se o seu intuito for uma explanação jornalística daquela imagem. Ainda mais aqui no ICL, onde nós sequer captamos a monetização do YouTube. A gente nem isso não faz. O ICL não pega um centavo do YouTube, do Google, de nenhuma dessas plataformas de tecnologia, as mesmas que a gente acabou de falar aqui agora, inclusive, que não são responsabilizadas por absolutamente nada que é veiculado nas suas plataformas. Mas, infelizmente, não podemos mostrar o vídeo, mas é um vídeo, quem quiser procurar na internet aí, coloca Valdemar da Costa Neto elogia Lula. Valdemar da Costa Neto, presidente do partido do Bolsonaro. O Bolsonaro é uma espécie de presidente de honra do PL hoje. Ele e a Michelle recebem salário, inclusive. Salário esse pago por você, parabéns, porque vem do fundo partidário, né? Então o salário do Bolsonaro quem paga é você, tá bom? Eu também, o Jimmy também, né, Jimmy? Também paga o salário do Bolsonaro. Parabéns, viu, Jimmy? E da Michelle também, inclusive. Aí o Valdemar da Costa Neto elogia muito o Lula numa entrevista, num podcast, né? Fala que o Lula é um cara diferenciado, que ao contrário do Bolsonaro, o Lula tem credibilidade. O Valdemar, achei pesado essa, né, cara? Pô, falando assim do parceiro, aí não dá, né, cara? Podia ter falado que o Lula tem carisma, né? Mas ele falou que o Lula tem carisma também, é conhecido do povão, disputou várias eleições e tem credibilidade. Não falou que o Bolsonaro não tem, mas falou na contraposição, né? Contra o Bolsonaro, o Lula tem credibilidade, logo o Bolsonaro não a tem. Parece bastante óbvio. E aí o Bolsonaro deu um chilique, né? Um chilique clássico do Bolsonaro, sem mencionar o Valdemar da Costa Neto. Falou que numa roda de mesa, daquelas mesas frango com farofa do Bolsonaro, assim, falou que isso pode causar a implosão do PL, porque uma pessoa do partido teria falado aquelas coisas em relação a ele. Ora, Bolsonaro, primeiro que não vai causar implosão nenhuma. O máximo que pode acontecer é o senhor sair do PL. O senhor acha que o senhor vai peitar o Valdemar da Costa Neto? O Valdemar da Costa Neto é o Highlander da política. Já se envolveu num monte de treta, já foi processado. O Valdemar da Costa Neto, inclusive, se não me engano, foi preso por um tempo. Se não foi preso, teve no mínimo uma domiciliar aí teve. E tá aí o Valdemar da Costa Neto liderando o PL, que é um partido ainda gigantesco que apita muito na Câmara e no Senado. O Bolsonaro, você não vai implodir nada, Bolsonaro.
A sua única capacidade de implosão foi a sua própria carreira política, que agora está inelegível por 8 anos. Eu queria muito mostrar o vídeo aqui, mas infelizmente não vai rolar, né? Sérgio Moro rompe silêncio após se tornar alvo no STF por coação, chantagem e organização criminosa, noticia aqui a revista Fórum. O senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, levou cerca de 8 horas para se manifestar publicamente sobre a investigação aberta pelo Supremo Tribunal Federal para apurar supostos crimes de coação, chantagem e constituição de organização criminosa. O ministro Dias Toffoli, do STF, determinou à Polícia Federal, após pedido da Procuradoria-Geral da República, portanto, aos críticos do STF não é o caso, o STF não está decidindo nada per se, isso aqui está seguindo um rito legal da maneira como tem que ser. A PGR pediu ao STF como é, e o STF sempre diz sim ou não, aceita ou não aceita. E aí o STF, no caso, aceitou. Abertura de investigação sobre um acordo de delação firmado pelo ex-deputado Tony Garcia com o então juiz e hoje senador Sérgio Moro, que é considerado o tal do embrião da Lava Jato, esse acordo do Tony Garcia, que foi fechado lá atrás em 2004, um tempo remoto, né, 10 anos antes da Lava Jato, mas segundo a acusação que o Tony Garcia faz publicamente, deu entrevistas no ano passado, várias entrevistas inclusive, para vários meios de esquerda. Quem mais deu luz a isso foi o site Brasil 247 e depois a jornalista Daniela Lima, lá da Globo News. Foi os dois lugares onde saiu mais notícias sobre isso, mais detalhes sobre a acusação do Tony Garcia. O Tony Garcia basicamente acusa o Sérgio Moro de ter usado ele, Tony Garcia, como uma espécie de faz-tudo e espião informal. Teria pego alguns crimes que o Tony Garcia teria cometido na época e feito um acordo com o Tony Garcia. Olha, a gente não vai para cima de você, mas você tem que fazer umas tarefas pra gente. Pela denúncia do Tony Garcia, eram cerca de 30 tarefas. A imensa maioria delas, como foi relatado pelo Tony Garcia, casos sejam comprovadas ilegais, entre elas espionar pessoas e fazer escutas ilegais contra outras pessoas. Essa é a acusação do Tony Garcia. Eu vou falar o que eu sempre falo aqui. Não sei. Não sei. Ninguém sabe. Ninguém sabe. A questão é o seguinte, ninguém está falando que o Moro praticou esse tipo de expediente, apesar do fato que pairam várias dúvidas em relação à atuação do Moro na Lava Jato. Não só aquelas que foram reveladas pela Vaza Jato. Não estou nem falando daquilo. Não estou nem falando daquilo, que já é escandalosamente suficiente para o Moro ter tido algum tipo de pena ao longo desses últimos 5 anos, a Vaza Jato faz 5 anos esse ano, aliás, e até agora não aconteceu. Claro, foi muito penalizado politicamente na carreira como juiz, foi considerado suspeito pelo STF, teve a sua imagem destruída, né, pela Vaza Jato, acabou criando atrito com o governo Bolsonaro, tem uma série de consequências, claro que sim, mas assim, consequências penais para o Moro até agora, zero. Para o Deltan Dallagnol, até agora zero. Januário Paludo, o Diogo Castor de Matos, todos os procuradores da Lava Jato, até agora, consequência penal, zero. Agora, eventualmente, o Moro começa a ser alvo de investigações que podem levar a essas decisões. E o Tony Garcia fala isso, olha, esse cara me usou para investigar outras pessoas, para grampear outras pessoas, para plantar informação, me usou para, uma coisa que o Tony Garcia fala, me usou para que eu desse uma declaração para a revista Veja, alguns anos atrás, dizendo que eu tinha sido testemunho ocular de que o José Dirceu tinha recebido dinheiro em um avião, e hoje o Tony Garcia disse, ele deu essa entrevista lá atrás, e hoje ele fala, isso é mentira, eu nunca testemunhei essa cena, o Moro me forçou a fazer isso, caso eu não fizesse, ele viria para cima de mim. Então isso tudo é o que diz o Tony Garcia. Não sabemos se isso é verdade. A grande questão é, Sérgio Moro, esse caso começa em 2004. Nós estamos em 2024. Então o Sérgio Moro está há 20 anos sendo blindado de uma investigação. Eu não estou nem falando aqui de uma condenação. O Sérgio Moro está há 20 anos sendo blindado de ser investigado. Ora, se há denúncias sérias contra um juiz, um ex-juiz, um parlamentar, e isso está no STF, e o Tony Garcia, pelo que ele diz, ele já apresentou provas, assim como o caso do Alberto Youssef,
que foi pego um grampo ilegal na cela do Alberto Youssef, que é um dos primeiros delatores da Lava Jato, considerado o paciente zero da Lava Jato, assim como o caso do Tagla Duran, um advogado que acusa o Moro e os procuradores de fazerem uma espécie de esquema de delação pirata na Lava Jato, que você fazia acordos por baixo dos panos, e com isso, claro, o dinheiro voava para escritórios de advocacia, e depois esse dinheiro dos escritórios de advocacia que rolava por baixo dos panos eventualmente ia parar no bolso de procuradores. Essa é a acusação do Tagla Duran. Nada disso até hoje foi seriamente investigado. Por sorte, essas investigações estão abertas agora, principalmente a do Tagla Duran e a do Tony Garcia, e finalmente vamos investigar se o Moro for inocentado. Inocente é. Aliás, o Moro é inocente agora, nesse exato momento. Não foi condenado, portanto é inocente. Ao contrário do que eles falam, né, de outras pessoas, quando são inocentadas, que é descondenado, é assim que fala, né? Então, no nosso caso aqui, a gente mantém, né, o tal do devido processo legal para o Moro também. O Tony Garcia diz que em 2004, após ser preso no contexto de uma investigação contra o consórcio nacional Garibaldi, um esquema de corrupção que rolou lá no Paraná, ele firmou um acordo de colaboração premiado com o Moro. Na prática, no entanto, o acordo previa que ele atuasse como um agente infiltrado, grampeando autoridades com foro privilegiado, especialmente do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas do Estado. Segundo Garcia, as informações poderiam ser usadas por Moro e pela Lava Jato para chantagear quem se colocasse contra a operação. Ao se manifestar sobre a abertura da investigação, o Moro disse que sempre agiu com correção e com base na lei para combater o crime, e que lamenta um inquérito sobre fatos de quase 20 anos atrás. Eu também lamento, acho que tinha que ter acontecido muito mais cedo do que isso. Vamos lá para os Estados Unidos. O Donald Trump venceu com folga primeiras prévias para a eleição dos Estados Unidos em Iowa. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, venceu as primeiras prévias para a disputa pela Casa Branca entre os republicanos na noite dessa segunda-feira. A votação, chamada de caucus, foi feita no estado do Iowa. Até a última atualização desta reportagem, publicada pelo g1.com.br, mais de 99% dos votos haviam sido apurados. Até então, a prévia indicava o seguinte resultado, e isso aqui é muito preocupante para o Joe Biden e para o mundo no geral. Olha aqui, ó. Isso aqui é o resultado dessa primária, tá? Donald Trump fez 51% da primária. Levou 20 delegados. O Ron DeSantis, que é o cara que aparece aí como o cara que poderia contrastar o Trump, lembrando, isso aqui é a eleição para quem vai ser o candidato pelo Partido Republicano. Cadê o Joe Biden aqui? Não, o Joe Biden não tá aqui. Não tem nada a ver com o Joe Biden por enquanto, né? Você sabe, nos Estados Unidos tem 2 partidos, essa maior democracia do mundo tem 2 partidos, né? Que é uma coisa curiosa, né? Não, Leandro, tem mais partidos, tem, mas não conta. Porque na prática tem 2, né? 2 grupos de poder que mandam nos Estados Unidos aí há 150 anos, sempre os mesmos. Roda um pouquinho para uma família aqui, um pouquinho para uma família lá, mas é o país do familismo e da broderagem, os Estados Unidos. 2 partidos, vai se alternando no poder ali, sempre os mesmos grupos de poder, junto com a imprensa, junto com o complexo industrial bélico, aquela coisa toda. Você sabe como é que é uma democracia, né? A democracia é assim que funciona. Então, o Donald Trump, 20 delegados, e o Ron DeSantis fez apenas 8 delegados, 21% dos votos. Nikki Haley fez 19% dos votos, com 7 delegados, e os outros candidatos aqui, pouquíssimos, né? 2 delegados desse outro candidato. Então, aqui, ó, se somar todos os delegados que os demais fizeram, não chega à porcentagem que o Trump teve e levou esses 20 delegados, esses delegados que são os que votam lá na eleição de fato, e aí a eleição para saber quem vai disputar a presidência pelo Partido Republicano é definida pelos delegados. Então as pessoas vão lá, votam, esse número de votos tem um coeficiente eleitoral, isso significa o número de delegados que cada candidato vai ter. E aí o delegado vai lá nas primárias e, bom, esses aqui são do Trump, esses aqui são do Ron DeSantis, etc. Então o Trump fez uma votação esmagadora, preocupante para o Joe Biden, principalmente porque as pesquisas que vêm sendo rodadas nos Estados Unidos mostram que o Trump tem intenção de voto maior que o Biden. Então não estamos falando apenas das primárias nos Estados Unidos. A má notícia aqui para o Biden e para os democratas
e para o mundo no geral, porque a gente sabe que se o Donald Trump ganhar a eleição, isso influencia nos humores políticos de outros lugares do mundo, inclusive no Brasil. Pode fortalecer a extrema-direita de novo, porque esse cara vai estar no poder de novo por 4 anos falando abobrinha, né? E a gente não vai ter paz por 4 anos, que eu tô louco para falar de qualquer outra coisa aqui que não seja desse bando de maluco, mas não tem muita escolha, é isso que vai ser, aparentemente. Agora, mostra-se que não há, aparentemente, nenhuma chance de que o Trump não seja o candidato dos republicanos. Porque havia ainda uma certa esperança que, eventualmente, o Ron DeSantis podia suplantar o Trump em alguns lugares e o Trump poderia chegar na eleição mais enfraquecido, sem unanimidade no partido. Mas com essa votação expressiva aqui, isso aqui não é unanimidade, claro, né? Mas é um sinal bem forte de que o próprio partido está falando, olha, não tem outro não, é esse aí mesmo que a gente quer. O Trump comemorou a vitória e parabenizou os concorrentes republicanos durante um pronunciamento. Ele agradeceu aos eleitores e companheiros de partido pela votação. Durante o discurso, criticou o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e afirmou que o país estava sendo totalmente destruído, exatamente a mesma coisa que o Bolsonaro fala no Brasil. Apesar de todas as evidências concretas da realidade irem no lado contrário, o discurso é o mesmo. Por isso que eu falo que é um problema para o mundo, porque aí é aquela coisa, né? O mundo é um mundo colonizado, principalmente o nosso aqui na América Latina, na Europa também, colonizado pelos Estados Unidos, culturalmente, principalmente culturalmente, aliás, né? A arma de soft power dos Estados Unidos é a indústria cultural, isso é sabido já há muito tempo. E aí, qualquer groselha que esse cara falar nos Estados Unidos, a gente vai ter um bando de papagaio de pirata aqui no Brasil repetindo. E aí, ai da nossa saúde mental pelos próximos anos. Nós éramos uma grande nação há 3 anos e hoje as pessoas estão rindo de nós, disse o Trump. É aquela coisa maluca, né? Mas cola, né, gente? O Trump também ensaiou uma mensagem de união entre os republicanos, democratas, conservadores e liberais. Nós vamos nos unir. Isso vai acontecer em breve. No discurso, o candidato também falou sobre políticas de imigração, afirmando que os Estados Unidos estão sofrendo uma invasão e que são necessárias deportações. A política anti-imigrantes, ela é sabidamente uma política que toca muito os corações de republicanos nos Estados Unidos. Democratas também, vários deles são anti-imigração. Mesmo, e de novo, mesmo que a realidade objetiva das coisas diga estatisticamente, de modo científico, não é uma opinião, os Estados Unidos não sofrem nenhuma invasão de imigrantes. Isso é falso. Os Estados Unidos não têm nenhuma questão de migração em massa há décadas. Há décadas. A quantidade de pessoas que chegam nos Estados Unidos como imigrantes ilegais é baixíssima em relação ao tamanho da população norte-americana. Baixíssima. Tá? Para vocês terem uma ideia, brasileiros nos Estados Unidos, todo mundo conhece um brasileiro que mora ou foi morar ou quer morar nos Estados Unidos. Tem pouco mais de 2 milhões de brasileiros nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm hoje quanto? 230, 240 milhões de habitantes. 1%. Então, assim, não há imigração em massa nos Estados Unidos. Mas é uma política que toca profundamente a população e parte da população que vai, aliás, contra os próprios interesses, porque o que mantém os Estados Unidos em pé são os imigrantes. É principalmente a imigração que mantém os Estados Unidos em pé, sendo a potência econômica que eles são. Isso, de novo, há vários estudos que provam isso. Sabe aquele boom demográfico que dá quando a população fica muito jovem, aquela janela que o Brasil perdeu uns anos atrás? Quando a população economicamente ativa, ela está ainda numa idade em que você projeta para frente os próximos 10, 15, 20 anos e fala, ó, aqui é o momento que a gente pode crescer pra caramba, porque a nossa população ela ainda ela não é tão jovem nem tão velha, ela está ali na flor da idade para o mercado de trabalho. Então, o Brasil agora passou, né? O Brasil é um país que está envelhecendo. A Europa, todos os países são países de velhos, essa é a verdade, né? Os países europeus, no geral, são países que têm muitas pessoas idosas, até porque a expectativa de vida é muito alta, então as pessoas vão longe na vida. Os Estados Unidos não têm esse problema tão grave quanto outras economias por causa da imigração. Não é porque os norte-americanos estão fazendo filhos e são mais jovens. Não, é por conta da imigração. Pessoas jovens que estão lá para trabalhar. Agora, tirando toda a realidade de lado,
A fantasia é de que os Estados Unidos sofrem uma imigração em massa e isso é um problema absurdo e tem que ser combatido. O Trump vai levar isso para a eleição, com certeza. Bom, como não poderia deixar de ser, isso é notícia nos principais jornais lá dos Estados Unidos. Aqui estamos na página principal do The New York Times, como vocês podem ver, manchete principal, mapa de votação, vídeo do Trump e na segunda linha aqui também artigos de análise em relação às notícias. Lá no The Washington Post também, na principal manchete, como vocês podem ver aqui também, né? Manchete principal, também mapa de votação e o vídeo do Trump, mais ou menos na mesma ordem. E aqui também o live blogging que eles estão fazendo lá, uma atualização ao vivo dentro do site e artigos também analisando essa vitória do Trump. Lá na capa do The Wall Street Journal, o principal jornal de economia também, considerado o principal jornal de economia do mundo, né, junto com o Financial Times, é um jornal que olha muito para o que acontece nos Estados Unidos. O Trump também é destaque, né? Então, na manchete principal, aqui mapa de votação e lá artigos analisando a derrota do Ron DeSantis. Vamos lá para os jornais europeus para a gente ter uma ideia também como está repercutindo essa notícia por lá. No jornal inglês The Guardian, também na principal manchete aqui, a vitória do Trump, com artigos também logo abaixo analisando a vitória. No jornal italiano La Repubblica também, claro que a principal notícia do La Repubblica é futebol, né? Os jornais italianos sempre usam a economia doméstica como principal notícia, aliás a gente faz isso no Brasil também. Então a principal notícia na Itália hoje, na verdade, é a demissão do Mourinho da Roma. Essa é a principal notícia. Mas a segunda principal é a vitória do Trump. No Corriere della Sera também a principal notícia é a demissão do Mourinho da Roma, mas o Trump está aqui na segunda posição também. Lá na capa do Le Monde Diplomatique, na primeira página está aqui o Trump, espremidinho aqui entre as notícias locais, mas com um destaque principal. No jornal El País é a manchete principal nesse exato momento. O periódico Global em espanhol, editado lá na Espanha, então tá aqui, né? O El País fala que o Trump arrasou no caucus, né? Trump arrasa no caucus. A gente usou aqui hoje na manchete do Desperta, massacra, né, Jimmy? Massacra. E para quem quiser entender as complexas eleições dos Estados Unidos, que depois de tantos anos falando sobre elas, eu acho que assim, no ano passado que eu acho que eu comecei a não falar bobagem, sinceramente. Que coisa complicada, né, cara? O modelo de democracia que a gente tem no mundo é um país que só tem dois partidos, os grupos de poder são sempre os mesmos, a grande imprensa do país está sempre plugada nesses caras, defendendo os interesses próprios e desses grupos de poder. Tudo gira em torno de um complexo industrial / militar, e aí vira esse imenso teatro, né, de vai e vem. A gente viu durante a presidência do Obama, apesar de ter tido alguns avanços sociais, teve o Obamacare, enfim, teve essas coisas, mas a gente viu lá também que o Obama, né, vai lá, é Afeganistão, é perseguição Julian Assange, né, aquela coisa toda. A Hillary Clinton falando que uma alternativa em relação ao Assange seria usar um drone para assassiná-lo, falou numa reunião oficial, isso aí vazou depois. Então não é que tem muita alternância nas coisas. E a eleição é um negócio complicado, tanto é que até hoje tem eleição que não se sabe bem quem ganhou, quem venceu, e quem ganhou é quem grita mais alto. Essa é a grande democracia, modelo democrático do mundo. Quem quiser entender, lá na BBC News Brasil tem um artigo guia para entender as eleições dos Estados Unidos. Tem lá um artigo bem explicadinho
para você ler, assinado pela Alessandra Correia, de Washington, para a BBC News Brasil. Então aqui mostrando como é que funciona, quem que vota, quem não vota, como é que é a primária, quem são os candidatos, qual a importância dos delegados, como é que funciona toda essa coisa, né, até chegar na eleição em si. E também uma explicação sobre as pendências judiciais do Trump, porque lembremos, a gente noticiou aqui neste programa várias vezes, inclusive, que o senhor Donald, que não é o Pato, tem problemas judiciais, tem processos rolando contra ele. Então, quais são os processos? E se for condenado, pode concorrer, não pode concorrer? Se puder concorrer, pode assumir, não pode assumir? Como funciona? É diferente do Brasil. É diferente do Brasil. Pelo que eu li nos últimos tantos tempos cobrindo essas coisas do Trump, lá a coisa é mais permissiva do que no Brasil, no sentido de você ser alguém até eventualmente condenado e você poder concorrer e vencer as eleições. No Brasil tem uma lei chamada Lei da Ficha Limpa que impede que os políticos possam participar de eleições se eles tiverem condenações criminais em relação a alguns crimes. Nos Estados Unidos não há uma Lei da Ficha Limpa. Então aqui também tem a explicação sobre mais ou menos como está a situação eleitoral do senhor Donald Trump. Aí explica as convenções nacionais, quais são os estados decisivos, como funciona a votação, o que é o colégio eleitoral, como é que funciona o voto popular, enfim, bem completo esse artigo publicado pela BBC News Brasil. Então, se você quiser entender, corre para lá, porque esse ano vai ser um ano de eleição nos Estados Unidos, a gente vai falar muito sobre isso aqui, com certeza. Bom, vamos lá para Bloomberg Linha, um serviço de informações da Bloomberg, que tem redação no Brasil também. Fundo soberano da Noruega, que tem 1,5 trilhão de dólares investidos, alerta para anos de baixos retornos pela frente. O Fundo Soberano da Noruega, que administra 1,5 trilhão em ativos, está se preparando para um desempenho pouco inspirador nos mercados nos próximos anos, dado o entendimento de que as pressões inflacionárias provavelmente persistirão. Isso aqui é um ponto de atenção também para o Brasil. A gente não sabe como vai ser aqui. Aliás, fica aí que daqui a pouquinho eu vou dar uma dica espetacular para vocês. A gente não sabe, mas a gente pode ter um farol para tentar saber. Fica aí que eu já vou explicar. Eu acho que há mais pressão inflacionária subjacente, disse o CEO do Fundo Soberano da Noruega, Nicolai Tangen, em entrevista à Bloomberg TV na segunda-feira, no Fórum Econômico Mundial, que está acontecendo neste momento na Suíça, na cidade de Davos. Isso vai durar mais tempo e eu acredito que os bancos centrais internacionais serão muito cuidadosos ao reduzir as taxas muito rapidamente, porque eles foram muito lentos em elevá-las. Então é uma defesa. Aqui, uma defesa da taxa de juros, tá, gente? Para a gente entender aqui. É uma defesa da taxa de juros. Pode, claro, o Fundo Soberano da Noruega, que é um dos principais fundos do mundo, aliás, é o fundo que movimenta muita coisa na Noruega. Esse Fundo Soberano foi criado graças ao dinheiro do petróleo na Noruega, através da Statoil, que hoje tem outro nome, né? Hoje é... Como é que é? O nome da Statoil norueguesa já vou lembrar, mas mudaram o nome da estatal do petróleo. E esse fundo ele foi construído graças a esse dinheiro. E eles investem em várias empresas do mundo, investem inclusive no Brasil, fazem investimentos inclusive no Brasil. E aí, claro que há uma defesa subjacente dos juros mais altos para os títulos de dívida dos países. Podemos imaginar que essa gente não rasga dinheiro, eles são noruegueses, mas eles não são tão legais assim também. Que o Fundo Soberano da Noruega tenha posições em papéis importantes de dívidas de estados soberanos e, claro, não está querendo perder dinheiro. Então, sempre olhar com atenção essas coisas. Criado nos anos 90 para investir as receitas advindas da exportação e da produção de petróleo e gás natural da Noruega no exterior, o fundo também conhecido como Norges Bank Investment Management é o maior proprietário único de ações do mundo, porque é isso que eu falei, eles vão comprando ações de empresas, tem a ação da Vale, da Petrobras, vão comprando, vão investindo. Tem uma série de premissas lá, porque como é um fundo
que mantém boa parte do estado de bem social da Noruega, ajuda a manter pensões, né? É um fundo que os seus lucros são investidos na sociedade norueguesa, então tem uma série de barreiras que são colocadas, não pode investir em empresa que faz isso, ou que tem condenação criminal, ou que comete deforestation, né? Desmatamento, tá, tem uma série de coisas. Mas é irônico que essa série de barreiras ambientais venha de um fundo que foi constituído a partir da exploração do petróleo. Ai, que maravilha. O mundo é legal, né? Mais cedo, na segunda-feira, o vice-presidente da BlackRock afirmou que o crescimento mais lento dos preços ao consumidor está passando aos mercados financeiros uma falsa sensação de segurança que a inflação pode se mostrar mais persistente do que o esperado. A BlackRock é um dos outros fundos, que é um dos maiores fundos do mundo também. Deve ter o tamanho, mais ou menos, aí do fundo soberano da Noruega em ativos que eles são capazes de investir. Não é necessariamente dinheiro da BlackRock. A BlackRock junta dinheiro, é um fundo, né? Junta dinheiro de várias pessoas super poderosas do mundo todo. A BlackRock tem vários investimentos no Brasil, por exemplo. Tem fatias de várias empresas brasileiras, está super posicionado na Bolsa Brasileira. E isso não é de hoje também. A inflação também deve impedir o Banco Central Europeu de reduzir as taxas de juros neste ano, segundo um membro do Conselho Governante da Autoridade Monetária, Robert Holzmann. Desde que assumiu o cargo em 2020, o Tangen instigou seus traders a pensar de forma mais contrária ao consenso do mercado e aproveitar a natureza de longo prazo do fundo. Bom, aqui já está uma propaganda do fundo, não interessa pra gente aqui, tá? Mas, em resumo, os tubarões do mercado, isso aqui é uma notícia que dá um exemplo, mas eu já tenho visto outras notícias para lá e para cá. Os grandes tubarões do mercado, o Fundo Soberano da Noruega, a BlackRock e outros, vêm dando alertas para o mercado de que os juros não podem baixar, porque o mundo vai sofrer uma pressão inflacionária pelos próximos anos. E aí, a receita que se usa nesses casos, que não é consenso entre os economistas, é que se você aumenta os juros, você reduz a inflação. Tá? Não é consenso. Tem economistas que não acreditam nesse simplismo dessa forma e diz que a coisa não opera exatamente assim. Mas tudo bem, é a receita usada inclusive no Brasil. No Brasil, quando a inflação começou a aumentar, o Banco Central começou a aumentar juro. E o juro do Brasil ainda é extremamente alto e a inflação no Brasil já está baixa, o que pode dar margem para reduzir esses juros. Muito bem. Esse é o recado dos grandes tubarões do mercado aí. Mas o que vai acontecer esse ano? O que é que vai acontecer em 2024? Bom, nós temos aqui uma dica, né, Jimmy, para a galera que acompanha o ICL. Gente, olha só. Todo ano, o Eduardo Moreira, ele se prepara aí durante semanas. Se prepara ao longo do ano todo, claro. O Edu é um cara muito organizado. Eu posso apostar que o Edu tem uma pastinha lá chamada Mapa da Mina, que ao longo do ano ele fica lendo relatório de banco, de fundo de investimento, de bancos centrais e notícia e fica juntando essas coisas lá. E aí todo janeiro o Edu para inclusive várias coisas que ele faz no dia a dia dele para organizar essa super aula aberta chamada Mapa da Mina. Se eu não me engano, já é o quarto ano que o Edu faz, o terceiro ou quarto ano que o Edu faz o Mapa da Mina. O que é o Mapa da Mina? O Mapa da Mina é justamente uma organização de toda essa bagunça que está no mercado. O que diz o fundo da Noruega, o que diz a BlackRock, como é que está se comportando o Banco Central do Brasil, como que a economia americana vai reagir à eleição esse ano, o que acontece se o Trump ganhar, o que acontece se o Biden permanecer, tem eleições em outros países importantes, o que pode acontecer, a crise na Argentina pode impactar a América Latina e o Brasil de algum modo. O Edu pega tudo isso e condensa em uma super aula aberta, de graça, que vai acontecer no dia 24, né, Jimmy? 28. Dia 28 desse mês, tá? 28 desse mês, às 8 horas da noite. E aí, o que acontece? Se você quiser saber dessas informações, isso aqui não sou eu que estou falando não, gente. Procura aí, tá? Vai lá no seu site de economia favorito, que aliás a imensa maioria é ou de banco ou de financeira, vocês sabem disso, né? Infomoney é da XP.
A XP que é uma empresa que tá junto com o Itaú. Então, quando você vai ler notícia na Infomoney, você pode ter certeza que aquilo ali tem um viés. É um viés que, no mínimo, não vai contra os interesses da dona, que é a XP e o Itaú. Então, não é tudo que está ali na Infomoney, e eu estou dando esse exemplo, poderia ser a revista Exame é do BTG Pactual, sabiam? A revista Exame é um banco. O dono da Exame é um banco. O dono da XP é um banco. Então, você pode imaginar, não é difícil concluir, que esses sites estão servindo aos interesses dos donos, não ao seu. É claro que eventualmente vai ter notícia ali certinho, você vai consumir, tudo beleza, tudo certo. Agora, não vai dar o passo a mais que você precisa para entender a parada mesmo. Você fica consumindo esses sites, você está, principalmente tratando-se de mercado financeiro, você sabe que quando sai num site de economia já é notícia velha, né, gente? Sabe disso, né? O maior erro do cara que começa a investir na bolsa, esse é um erro clássico, é ler notícia em site de economia e planejar os seus investimentos a partir daquelas notícias. Gente, aquilo ali é notícia velha já. As pessoas que souberam daquilo ali um mês antes já investiram, já lucraram, já venderam, já saíram. Você que é sardinha, novato, iniciante, está entrando atrasado. A pessoa já sabia aquele movimento. Então, nessa super aula do Edu faz isso. Ele dá assim, um panorama que é literalmente o mapa da mina para 2024. O que esperar da economia no Brasil e no mundo em 2024? Para ajudar você, para quem só quer entender, para quem só quer sacar, quem gosta de falar de política, então quer entender a economia também, qual a expectativa da economia no Brasil, qual a expectativa da economia no mundo, e juntando essas duas coisas também. E, principalmente, se você for fazer um curso desses, comprar num desses sites de economia, numa dessas empresas que dá essas previsões para a economia, que não são necessariamente previsões, porque você não consegue prever o que vai acontecer. Você consegue pegar o que está acontecendo hoje e falar, olha aqui, ó, tá apontando para isso. Sem loucura, sem maluquice, sabe? Sem torcida desvairada, como a gente viu no ano passado no Brasil, que o Brasil vai virar Argentina, virar Venezuela. Gente, esses econocoaches que chamam, os economistas coaches que tem por aí, tudo bem que muitos podem ser incompetentes ou malucos, que eu acho que tem as duas categorias. Mas vocês não acham que muitos deles sabiam que o Brasil ia bem em 2023? Só que para vender curso, para tomar o seu dinheiro, porque não se enganem, esses caras, muitos deles não ganham dinheiro aplicando dinheiro na bolsa de valores ou em aplicações, eles ganham dinheiro que é o seu. O negócio dos caras é vender a areia no deserto para você. Não é fazer investimento. Vocês acham que eles não sabiam que o Brasil tinha uma condição de 2023 se colocar melhor, o juro baixar, a inflação baixar, o PIB crescer, o dólar cair? Muitos deles sabiam. Só que mentiram para você, para quê? Para causar um alarme. A gente sabe que no alarmismo as pessoas tomam decisões e vai lá e compra um negócio e quer se inteirar, não sei o quê, e venderam areia no deserto para vocês. Para vocês não, porque eu imagino que a nossa audiência maravilhosa aqui não compra essas porcarias, né? Até porque não precisa. Esses cursos custam muito caro, a imensa maioria deles é torcida, é balela, é politicagem, é vender ilusão para as pessoas, é vender para as pessoas, na verdade, travestido de um curso de previsões econômicas, é vender politicagem ideológica para a pessoa, porque o que ela quer ouvir é aquilo. Ela quer ouvir que o Brasil vai virar Argentina, ela quer ouvir que o Brasil vai virar Venezuela, ela quer ouvir que o PT está destruindo o Brasil, ela quer ouvir aquilo. Aí o cara pega esse discurso, decupa ele, não vai citar diretamente as palavras que são as palavras-chave do discurso político, mas vai travestir esse curso de economia em baboseira política. É o que a pessoa quer comprar, quer gastar R$2.000 para isso, o problema é seu. 2, 3, 4, 5, 10. Gente, tem gente pagando R$30.000 para almoçar com coach. Tem e não é pouco. Tá? Então esse, como a gente faz tradicionalmente aqui no CL, é de graça. Tá bom? Então, ó, dia 28 de janeiro, às 8 horas da noite, o mapa da mina para você sacar tudo o que vai acontecer em 2024 no Brasil e no mundo. O Edu fez uma recapitulação do que ele fez em 2023. E
de tudo que ele falou, das grandes diretrizes, né? Olha, acho que vai por aqui, o mercado de capitais vai mais ou menos por aqui, o dólar vai mais ou menos por aqui, juro, PIB, inflação, de tudo. Acertou tudo. Poderia não ter acertado tudo, e normal que não se acerte tudo. Normal. Porque, de novo, pode acontecer imprevisto. Vai lá, faz um mapa da mina e acontece uma pandemia, ninguém estava prevendo a pandemia. Bom, aí tudo bem, aí você tem uma onda anômala, aí a coisa muda de figura, é uma coisa. Agora, de fato, acertou tudo. Eu vi trechos do programa do Edu do ano passado e realmente, enquanto todos esses economistas coach de Instagram estavam falando que o Brasil ia virar Venezuela, que o dólar ia a 8, lembram disso? O dólar vai a 8. Compre dólar no ano passado. Vários desses aí. Compre dólar. O que aconteceu com a pessoa que comprou dólar no ano passado? Perdeu 30% do capital dela. Ah, mas vai recuperar um dia. Bom, vai recuperar um dia, enquanto o seu dinheiro está imobilizado lá. Você está perdendo o custo de oportunidade de investir seu dinheiro em outro lugar. Né? Enquanto todo mundo estava indo para esse lado, o Edu fez o mapa da mina em janeiro do ano passado e falou, olha aqui, ó, bota a bola no chão, vamos lá. Sem torcida, não foi lá, não chegou lá e falou que o Brasil ia crescer 8%. Não é o contrário da maluquice da extrema-direita. Não é para isso. É botar a bola no chão. E aí tem trechos do programa do ano passado, do mapa da mina do ano passado, que mostra que o que foi falado lá foi para onde foi. A bolsa tem mais chance de subir do que descer, subiu. A inflação vai ser controlada. O PIB vai crescer mais do que o mercado está apontando. O mercado apontava para crescimento de 1% no começo do ano passado. Cresceu mais que o dobro disso. Então, preparem-se. O nosso link é o edu1.com.br/desperta, né, Jimmy? Isso aí. Então, edu1, numeral 1, né? Edu, númerozinho 1.com.br/desperta. Vai colocar o seu nome e o seu e-mail, você vai ser avisado por e-mail quando começar a aula no dia 28, às 8 horas da noite. De novo, é exclusivo e de graça. Exclusivo, ao vivo e de graça, tá bom? Então, corre para lá, edu1.com.br/desperta e, por gentileza, pega esse link e mande para as pessoas que você sabe que se interessam pelo assunto e também para as que não se interessam começarem a se interessar, porque a economia tem que ser um interesse de todos nós. A gente não pode deixar a gestão dos recursos na mão aí desses econocoaches, até porque a gente aqui do campo progressista e na nossa vida pessoal também, você precisa se fortalecer economicamente. Se você for um quebrado economicamente, você está suscetível aí a tudo que é coisa. Essa é a real do mundo. Vamos dar a real do jogo, como é que é aqui. Vocês imaginem se eu fosse um quebrado economicamente hoje. Estou longe de ser um cara rico, lógico, mas eu não sou um quebrado. Então o cara pensa 20 vezes antes de me processar. Né? Quer processar? Processa, não tem problema. Eu consigo com isso segurar um advogado, ir para cima, enfrentar. Então a gente não pode ser um quebrado. A gente tem que estar longe de ser um quebrado, aliás. A gente tem que se fortalecer economicamente também. Fortalecer a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional economicamente não é papo da direita não, tá, gente? Não cai nessa. Quem faz voto de pobreza não é a esquerda, quem faz voto de pobreza é, sei lá, eu, Frade, Frei, sei lá o que, essas coisas, né? Aliás, quem defende a pobreza como política econômica são os capitalistas, no geral, né? Ah, porque é assim mesmo, tem gente que vai se dar bem e tem gente que vai se ferrar. Tá bom? Muito bem, então, rapaziada. Olha, uma matéria bem interessante para quem quiser ler uma notícia um pouco mais fora do radar, assim, mas legal também, uma reportagem publicada pela BBC News Brasil, uma viagem ao pedaço da Amazônia onde se fala japonês. Muito interessante, é uma colônia japonesa que foi fundada na Amazônia, na região chamada Tomé-Açu, e tem gente ali que está ali desde os anos 40, anos 50, então tem aqui na matéria toda como eles reagiram à derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial, que não sei se vocês sabem, para os japoneses e também para os japoneses que moravam fora do Japão, foi um trauma. A derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial é um trauma. Até porque os japoneses acreditavam na época, não todos, claro, sempre há quem não acredite, lógico, mas assim, havia um consenso na sociedade japonesa que o imperador, o Hirohito, ele era um deus. Tinha essa crença. Tanto é que, quando o Japão perde a guerra, o Hirohito ele é obrigado pelos Estados Unidos
a ir até uma emissora de rádio e fazer um pronunciamento dizendo que o Japão tinha se rendido, e ele próprio, Hirohito, fala que ele não é um deus. Vocês sabiam disso? É muito louco, né? E aquilo foi um trauma para os japoneses no mundo todo, inclusive no Brasil. Tem um livro do Fernando Moraes chamado Corações Sujos, que conta um pouco essa história dos japoneses que viviam no Brasil, que tinham uma seita chamada Shindoremei, que era uma seita que mesmo depois do Japão ter perdido a guerra, eles não acreditavam naquilo e editavam inclusive jornais para mostrar que aquilo era falso, que o Japão nunca tinha perdido uma guerra, que claro que não perderia uma guerra, e começam inclusive a ameaçar e inclusive cometer assassinatos contra outros japoneses que moravam no Brasil na época, que falavam que sim, o Japão tinha perdido a guerra. Uma história incrível essa história do Corações Sujos. Um excelente livro do Fernando Moraes. E aí isso aqui passa um pouco, essa história passa um pouco sobre isso, mas não é só isso, tem mais coisa por aqui. Vamos lá então para notícias muito rápidas, já no final do programa. Irã mata com míssil um bilionário aliado de Israel no Iraque. Numa sinistra demonstração de que a guerra entre Israel e Hamas já escalou para toda a região, a Guarda Revolucionária do Irã confirmou que utilizou mísseis balísticos de longo alcance contra o que chamou de centro de espionagem do Mossad, o serviço de inteligência de Israel, em Arbil, no vizinho Iraque. Arbil é a capital da região autônoma do Kurdistão, que mantém relações próximas com os Estados Unidos e onde o governo iraquiano, sediado em Bagdá, tem influência diminuta. E a última notícia do dia, então, aqui, ó, a CGU multou a Precisa em 3,8 milhões por fraude na venda da vacina Covaxin. Esse aqui é o caso talvez mais célebre da CPI da Covid, para quem lembra, né? A Controladoria Geral da União multou a Precisa Medicamentos em mais de 3,8 milhões por fraude no processo de venda da vacina Covaxin contra a Covid-19. A negociação foi anunciada pelo Ministério da Saúde em 2021 e virou alvo da CPI da Covid. A empresa foi condenada por fraudar uma licitação pública. A decisão publicada hoje no Diário Oficial da União aponta que a Precisa apresentou documentos com montagens e traduções incorretas, além de uma procuração forjada. A empresa também declarou faturas com informações de cobrança diferentes das que haviam sido pactuadas com o governo brasileiro. Isso aqui é aquele caso da CPI da Covid, que o Ministério da Saúde do general Pazuello estava comprando de uma empresa uma vacina que sabe lá Deus se seria entregue, que é a tal da Covaxin. O Paraguai comprou essa vacina e nunca recebeu. O Paraguai está lutando na justiça até hoje com a tal da Covaxin. E aí lembram que tinham documentos forjados, as assinaturas, as datas, o número de ordem, tinha uma invoice que teria que ter sido paga em Singapura de $1 milhão antes de qualquer coisa, antes de fechar negócio. Olha aqui, ó, paga essa invoice. Essa invoice só não foi paga porque um funcionário de carreira do Ministério da Saúde se negou a pagá-la, porque achou o caso estranho, e agora finalmente esse caso tem algum desfecho. A minha pergunta para fechar o programa é: não vai acontecer nada com Eduardo Pazuello? Não vai acontecer nada com Elcio Franco, outro militar que era secretário executivo do Ministério da Saúde? Fica a pergunta no ar. Muito bem, o Desperta está acabando, nós voltaremos amanhã às 7 horas da manhã, horário de Brasília. Agora começa o ICL Notícias primeira edição e eu volto hoje no final da tarde, às 6 horas da tarde, no ICL Notícias segunda edição, com a Gabi Varela e com o Chico Pinheiro, tá bom? Um beijo para todo mundo e tchau! Todo ano em janeiro a gente se reúne para o nosso encontro Mapa da Mina, onde eu faço minhas previsões para o mercado financeiro, o que eu acho que vai acontecer ao longo do ano que está começando. A gente costuma acertar bastante, mas em 2023 aconteceu o impensável. A gente acertou tudo, absolutamente tudo que a gente previu. A gente acertou mais que os bancos, mais que as corretoras, mais que as casas de análise. Por exemplo, a Bolsa. Ela começou o ano ali meio que no mesmo lugar, sem ir para lugar nenhum, sem nenhuma direção. Mas do meio para o final do ano ela subiu e acabou tendo um resultado positivo. Porém, diferente do ano anterior, ela não se destacou em relação aos mercados internacionais. Em outras palavras, teve um alfa menor do que no ano anterior. Vamos ver o que eu previ no Mapa da Mina de 2023? O Ibovespa ele deve ter um primeiro semestre sem grandes movimentos direcionais. Ao longo do ano de 2023, a Bolsa, essa é a minha previsão, é a minha expectativa, a Bolsa parece ter maior probabilidade de alta do que de queda, mas
com menos alfa em relação aos mercados externos do que em 2022. Pois é, na mosca. Impressionante, né? Inclusive com a riqueza de detalhes, com essa história de alfa e etc. Quer saber as minhas previsões para o ano de 2024? O encontro vai acontecer no dia 28 de janeiro, um domingo, às 8 horas da noite, no horário de Brasília. Se inscreve agora no link aqui em cima ou aqui embaixo, gratuitamente, e chame os seus amigos e amigas para participar. Em 2023, quem participou se deu bem. Agora é a sua chance de se dar bem em 2024 ouvindo as nossas previsões.